Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, no meio dessa pandemia, dando um pouco de conforto, um pouco de alívio, de esperança, mas também tratando sobre a situação que, infelizmente, doutor Álvaro, volta a preocupar. Me refiro com relação à ocupação de leitos de UTI, que saltou de 79% para 85% em São Paulo, e claro que isso tem preocupado muito, né, sobre a possibilidade de uma terceira onda ou algo do tipo. Doutor Álvaro, por que isso está acontecendo? Se tem uma explicação já entendida, né, pelos pesquisadores? Se é algo pontual? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia para a Ellen, para os ouvintes. Barão, a gente já tinha uma taxa elevada de ocupação nas últimas semanas, até porque aquele fenômeno, né, que a gente já explicou. O paciente que vai para a UTI, ele fica muito tempo internado, e essa segunda onda de casos foram pacientes jovens, então ele demora para sair da UTI. Só o que aconteceu nas últimas 2 semanas? A gente teve uma queda de casos, mas não significa que pacientes graves não estejam chegando nos pronto-socorros e muitas vezes eles têm indicação de ir para a UTI. Então, o que provavelmente está acontecendo? A taxa continua alta e a ida de pacientes para a UTI ainda continua acontecendo. Então, é um sinal de alerta, não é o único indicador que a gente tem que prestar atenção com relação às próximas semanas, tem que ser o número total de casos, o número de óbitos, né? Então, claro, a gente vive um processo de flexibilização, a gente tem a cobertura vacinal ainda longe do que a gente gostaria que fosse, então tudo isso faz a gente ficar atento com a possibilidade de incremento de casos. Mas se foi um dado isolado, a gente de maneira geral está diminuindo o caso nos hospitais, mas ainda continua a chegar paciente com Covid. Isso é importante porque as pessoas acham que caiu tudo, não tem mais caso, então a gente diariamente tem recebido pacientes com quadro leve, com quadro grave, com indicação de ida para UTI. Fala, Ellen. Doutor Álvaro, o Barão abriu aqui o nosso programa hoje, né, trazendo alguns números meio assustadores para a gente, e aí a gente fica sempre claro, e a Fiocruz também aqui no Brasil, né, fez esse alerta para uma terceira onda, ao mesmo tempo você está pontuando aí, não dá nem para dizer que a segunda acabou. Como é que a gente consegue se enxergar agora nesse cenário do Brasil, neste momento? Porque eu lembro que ontem eu fui numa agenda com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ele disse, olha, São Paulo estava comemorando uma queda no número de ocupação e já não é mais assim, não é bem assim, não dá para relaxar ainda. Isso, Ellen. A questão é que os indicadores são muito dinâmicos, né? Eu não consigo basear essa questão da terceira onda só no indicador. Obviamente, todo esse cenário que a gente tem agora nesse momento, inverno, momento que as pessoas se aglomeram, muitas vezes lugares fechados, propriamente esses percalços que a gente está vendo com relação à imunização, vai atrasar a IFA, algumas vacinas a gente não tem a quantidade suficiente, pode ser que nas próximas semanas a gente consiga ter um bloqueio aí com relação à imunização. Então tudo isso faz a gente ficar preocupado. Ainda tem a questão das variantes, tem a variante da Índia, que a gente tem bastante cautela, na medida de que se isso vem para o Brasil, isso pode ter um impacto com relação ao incremento de casos. Então é aquele cenário de instabilidade que a gente viveu todo o ano passado e esse ano, e por isso que a gente tem que sempre falar com a população. O comportamento tem que ser, com relação a máscara, distanciamento, como se a gente tivesse há 3, 4 semanas atrás, aquele momento mais crítico da pandemia. Porque nessa questão da flexibilização, a gente vê aí as cenas das pessoas, às vezes, relaxando completamente com as práticas de prevenção. E porque a gente tem que lembrar que grande parte da população, especialmente os jovens, ainda não estão imunizados. Então, tudo isso coloca a possibilidade de uma terceira onda. Se vai ter terceira onda, só o tempo vai dizer. E nesse meio tempo, para que a gente não tenha essa terceira onda, é prevenção e vacinar o mais rápido possível uma porcentagem grande de pessoas. Doutor Álvaro, saiu um novo levantamento específico sobre a vacina da Pfizer, né? Um novo estudo. Conta pra gente os detalhes, por favor. Interessante, Barão, porque a gente viu que a população idosa que já foi vacinada, já tomou grande parte, né, da população acima de 70, 80 anos do Brasil, que tomou 2 doses, a gente tem uma característica do sistema imune de pessoas idosas, que é o próprio envelhecimento, a imunossenescência. O que é isso? As células do sistema imunológico não respondem tão bem quanto um paciente mais jovem. Então, nesse estudo foi visto que depois de um certo tempo em pessoas acima de 80 anos, tivemos uma queda de títulos dos anticorpos que fazem a defesa. Então, por que é importante a gente falar isso? Porque a população idosa que já tomou 2 doses, ainda mais daqui a uns 6 meses, daqui a algum tempo, talvez essa imunidade não esteja permanente. Então, tá aí a importância que mesmo que você tenha tomado as 2 doses,
continue utilizando máscara, até porque a circulação de vírus no Brasil ainda é muito alta, né? Então, essa questão do envelhecimento do organismo, então talvez a gente tenha que fazer dose de reforço, especialmente nessas populações onde tem queda de imunidade com o decorrer do tempo. Então, você que está ali, que já tomou 2 doses, tem acima de 70, 80 anos, evite relaxar nas práticas de prevenção, evite realmente aglomerações e continue usando a sua máscara. Doutor Álvaro, eu sei que todo mundo... desculpa, Barão, pode ir, Barão. Vai você, Ellen, vai você. Na verdade, eu só queria, para a gente não deixar de passar sobre a ocorrência do caso de morte de sarampo que a gente teve aqui no país. Ano passado a gente falou muito sobre isso, ano retrasado também. É uma doença que volta a nos preocupar ou dá para olhar como casos pontuais? Olha, Ellen, a grande questão é que a gente teve um prejuízo enorme por causa da Covid-19 na questão do calendário vacinal para outras doenças, e a gente sabe que sarampo é uma doença imunoprevenível. Infelizmente, o Brasil perdeu o selo da OPAS de área livre de sarampo desde 2018. A gente teve um surto importante no Brasil, especialmente na região norte, onde a gente teve casos de sarampo até com óbito. É uma doença de transmissão respiratória, é muito transmissível o sarampo, pode gerar forma grave, complicações, especialmente em crianças. Então, assim, todo o prejuízo que a gente teve no ano passado na cobertura vacinal aí para várias doenças do calendário do Programa Nacional de Imunizações, a gente está colhendo agora esse processo aí de novos casos. Então, atenção especial, especialmente na região norte do Brasil, onde a gente faz fronteira com alguns países, onde a cobertura vacinal e a quantidade de casos de sarampo também aumentou, e é uma doença que tem vacina. Então, reforçar essa questão de agora, né, tentar cobrir essas vacinas que as pessoas, principalmente as crianças, não tomaram em 2020. Ô, doutor Aldo, deixa eu contar para o senhor que aqui nos Estados Unidos está uma confusão agora, depois que teve aquela liberação do CDC, né, para as pessoas imunizadas não usarem máscaras, nem em ambientes abertos, nem em ambientes fechados. Por quê? Porque alguns grandes magazines, algumas grandes lojas aqui, liberaram geral. Então, não precisa mostrar carteirinha, por exemplo, de vacinação para entrar. As pessoas confiam nos consumidores que simplesmente não querem usar máscara e falam, estou imunizado, né, posso entrar na loja. Já outros estabelecimentos, grandes redes aqui, dizem que não, que ainda a máscara é obrigatória dentro dos estabelecimentos, né? Não vão pedir carteirinha nenhuma, tal, mas ainda tem que continuar usando máscara. E a máscara virou, como sabe muito bem, tema de briga política, virou uma confusão não só aqui nos Estados Unidos, como também no Brasil e em outras partes do mundo. Tem alguma receita, tem alguma situação ideal nesse momento? Afinal de contas, o dono da loja, né, por exemplo, libera geral ou não libera, né? Tem algum padrão, sabendo que há justamente muitos consumidores que torcem o nariz numa circunstância como essa, doutor? Olha, Barão, a situação nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Realmente a imunização correu muito rapidamente nos últimos meses, mas nesses locais fechados, primeiro que você não sabe se todo mundo foi vacinado, quando foi a segunda dose, o intervalo, porque para ter resposta imunológica tem que ter pelo menos 2, 3 semanas depois da segunda dose. Então a gente fica pensando no cenário de talvez de pessoas que não foram vacinadas, em lugar fechado. Talvez a questão maior nessa questão desses estabelecimentos comerciais seja limitar a quantidade de pessoas que estão lá dentro, né? Então, muitas pessoas, lugar fechado, aglomeração. Então, essa medida do CDC foi bastante polêmica, a questão de liberação de uso de máscaras. Talvez seria melhor esperar um pouco mais, né? Claro que a circulação de vírus diminuiu nos Estados Unidos, a quantidade de casos, de óbito diário é bem menor do que era 3, 4 meses atrás. Mas é uma situação bastante polêmica. Na minha opinião, eu ainda recomendaria, nesses lugares fechados, restrição de quantidade de pessoas, uso de máscara, porque é um ambiente que pode ter transmissão da doença. Lembrar que as vacinas, elas protegem em um nível muito alto, acima de 95%, a vacina da Pfizer, mas não é uma proteção total. E mesmo as pessoas vacinadas, claro que numa proporção muito pequena, podem ter doença. Então, assim, como estamos num momento ainda de transição, talvez o cenário melhor seja se fosse esperar um pouco mais para a gente liberar o uso de máscaras. Muito bem. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Band News Station. A gente volta a conversar no final da semana. Um grande abraço para o senhor. Até a próxima. Abraço, Barão. Abraço, Ellen. Abração para todos.